Olá, você, querido inscrito no canal. Olá, você, investidor de XRP. Saudações, de acordo com a hora que você recebeu este vídeo. André Renato aqui. XRP, US$ 20. Bitcoin, US$ 1 milhão. Vamos repercutir isso aí. Matéria de CoinGape, escrita por Ibrahim. O preço do XRP vai atingir US$ 20 se a reserva estratégica de XRP for aprovada. O preço do XRP está se consolidando perto de 2,10. Agora está 2,11, pessoal. Por causa da, da palestra lá, né? Do discurso de Jeremy Powell. Aí cai tudo. Toda vez que ele aparece, o mercado cai. É incrível. Mas vamos embora. O preço do XRP está se consolidando perto de 2,10, com o momento de alta crescendo depois que a previsão de CZ para o Bitcoin em US$ 1 milhão gerou especulações institucionais. XRP subiu 292% em relação ao ano anterior, superando o Bitcoin, já que os investidores aguardam a aprovação do ETF e a clareza da política de reserva de criptomoedas dos Estados Unidos. A previsão de CZ para US$ 1 milhão em Bitcoin pode impulsionar altcoins como XRP, especialmente se a XRP ganhar suporte institucional antes da decisão do ETF em 17 de junho. Um preço de US$ 20 para XRP é plausível se os ETFs forem aprovados e os executivos da Ripple apoiarem publicamente o ciclo de alta de longo prazo impulsionado pelo Bitcoin. O preço do XRP pode subir para US$ 20 se a liderança da Ripple se alinhar com o CZ da Binance, que prevê um aumento para US$ 1 milhão no Bitcoin em breve. Preço do XRP definido para alta parabólica, já que Zal CZ diz que o Bitcoin vai atingir entre 500 mil e US$ 1 milhão. Os otimistas com o XRP ganharam impulso na terça-feira, ontem, depois que o fundador da Binance, CZ, previu que o Bitcoin atingiria entre 500 mil e US$ 1 milhão. Em entrevista recente, CZ citou o crescente interesse institucional e os projetos de lei de reserva de criptomoedas estaduais dos Estados Unidos da América como os principais catalisadores. O XRP consolida acima de 2,10. Nesse momento está caindo 0,4%, enquanto os volumes de negociação dispararam para 4,8 bilhões. Deixa eu ver aqui o volume diário. XRP, 3,7 bilhões. Agora, 4,5 do dia 7 de maio. Analistas de mercado acreditam que a projeção otimista do CZ para o Bitcoin pode impulsionar altcoins como o XRP em direção a novos picos. Vamos lá. Fazendo uma conta muito rápida. Bitcoin está agora 94 mil, para 1 milhão vai ter que multiplicar por 12, mais ou menos, né? Por ali. XRP 2,14, 2,11 multiplicando por 12, US$ 25. Mais ou menos isso, né? US$ 20. Só na multiplicação direta. Mas nós sabemos que como o Bitcoin dá porradão, as altcoins valorizam mais, né? Notavelmente, o preço do Ripple subiu 292% no período de um ano, superando a alta de 56% do Bitcoin no mesmo período. Com os ETFs de altcoins sobre análise da SEC e o ETF de futuro XRP já ativo na Nasdaq, os investidores corporativos podem ver o XRP como um ativo mais lucrativo que o Bitcoin. Participantes do mercado agora especulam se o fundador da Ripple, Brad Garlinghouse, responderá à declaração de CZ. Seu apoio pode validar uma trajetória de alta de longo prazo para o preço do XRP, especialmente antes do veredito da SEC sobre ETF previsto para 17 de junho. Se o preço do Bitcoin seguir o caminho projetado por CZ, o preço do XRP pode repetir padrões anteriores, onde acompanhou de perto os ralis do Bitcoin até máximas históricas entre 2021 e 2024, respectivamente. O posicionamento único do XRP como moeda ponte entre plataformas de pagamento e internacionais pode ampliar esse efeito. O que a previsão de CZ significa para as perspectivas de reserva estratégica de XRP? A previsão otimista de CZ destacou dois fatores macroeconômicos: ETFs de Bitcoin e legislação estadual para a reserva de criptomoedas. Esses fatores favoráveis também podem impulsionar o XRP. O ecossistema da Ripple já está ganhando exposição por meio do ETF de futuros do XRP listado na Nasdaq.
Com a decisão sobre o ETF de XRP à vista, prevista para 17 de junho, os investidores institucionais estão acompanhando de perto. O XRP também tem um ETF na NYSE Arca. Então, não é só em Nasdaq. A XRP já está representada lá na Teucrium. Quando a Teucrium lança o ETF duas vezes, né, o alavancado, ele lança em Wall Street, ele lança em NYSE, na Bolsa de Valores principal da América do Norte, na Arca, que é a bolsa digital de Wall Street, né? Então, a XRP está representada na Nasdaq e em Wall Street. Com a decisão sobre o ETF de XRP à vista prevista para 17 de junho, os investidores institucionais estão acompanhando de perto. Se aprovado, XRP teria acesso direto aos mesmos pipelines de capital que impulsionaram o Bitcoin após as aprovações do ETF à vista em janeiro. Segundo o catalisador, a adoção de reserva de criptomoedas pelos Estados americanos também coloca a XRP em evidência. Embora as leis atuais priorizem o Bitcoin, a ordem executiva anterior de CZ, de 2 de março, listou o XRP entre os 5 principais ativos digitais para reservas. A ordem executiva anterior de Trump. Fizeram uma confusão louca aqui, tá? CZ não tem nada a ver com isso. Quem fez a ordem executiva foi Trump. Essa inclusão antecipada posiciona o XRP como um possível ativo de reserva secundária, apesar do Bitcoin atualmente dominar a conversa. O duplo catalisador de alta das aprovações de ETF de XRP e investimentos em título do Tesouro dos Estados Unidos pode tornar o XRP um candidato a ganhos sincronizados se o preço do Bitcoin subir para 1 milhão, como o CZ prevê. Aqui está a previsão do preço do Ripple, do XRP, se o Bitcoin atingir $1 milhão, de acordo com a previsão de CZ, Changpeng Zhao. A XRP está sendo negociada atualmente em torno de 2,11, agora, nesse momento, 4h38 da tarde, do dia 7 de maio. Com uma capitalização de mercado de 123 bilhões de dólares. Nesse dia 7 de maio. Nesse nível, o XRP subiu 22,5% no acumulado do mês e surfou uma onda de otimismo institucional. Se o Bitcoin atingir 1 milhão, como projeta CZ, o XRP pode se recuperar 8 vezes em relação aos níveis atuais. Isso colocaria o XRP próximo da marca de $20. Acredito que se o Bitcoin bater 1 milhão, o XRP vai bater $25. Supondo que mantenha uma correlação relativa com o momentum de mercado do Bitcoin. Vai passar de $25, mas eu não acredito nisso aqui não, tá, pessoal? $1 milhão no ciclo atual, isso é viagem. Em 17 e 21, o XRP acompanhou as altas parabólicas do Bitcoin com atraso, mas com os ETFs, uma regulamentação mais clara nos Estados Unidos e a expansão da rede de pagamentos, este ciclo pode apresentar um movimento mais sincronizado. E sem a amarra da SEC, né? E sem o problema da SEC. Com a Ripple comprando um monte de empresa, se fundindo a outras empresas. Com a XRP Ledger tokenizando ativo digital, os RWAs. Com as DeFi institucionais funcionando perfeitamente. Com o crescimento da RLUSD. Com a blockchain XRP Ledger trabalhando para as empresas. Blockchain institucional. Gente, passa batido de $25 se o Bitcoin bater 1 milhão, coisa que eu não acredito. Um XRP de $20 lhe daria uma capitalização de mercado de acima de 1,2 trilhões, colocando em competição com o Ethereum pelo segundo lugar. Se o Bitcoin bater $1 milhão, o Ethereum vai embora também, pessoal. O Ethereum dispara, isso aí não tem dúvida. Então, isso aqui é normal. Bitcoin é $1 milhão, ele puxa todo mundo, inclusive Ethereum. No entanto, tal movimento dependeria da aprovação do ETF, do alinhamento legislativo contínuo e do apoio ativo dos executivos da Ripple. À medida que a decisão da SEC de 17 de junho se aproxima, a atenção do mercado se voltará para os sinais regulatórios. Sim, 17 de junho a SEC tem que apresentar o acordo lá proposto, feito e aceito. Ela tem que apresentar ao Tribunal de Apelação o veredito dela. A SEC oficializando o fim do processo, tirando todas as liminares, aceitando os recursos, aceitando a multa, enfim, aceitando um acordo com a Ripple aceita o acordo com a SEC, eles assinam na presença do juiz, oficializado, acabou o processo. Previsão de preço do XRP hoje. Todos visam a recuperação para 2,33 com a manutenção do suporte da linha de tendência.
Pessoal, isso aqui só depende da notícia. E a notícia que vem é que não tem corte de juros no momento. A notícia que vem é que não é o momento hoje para falar de corte de juros, somente na próxima reunião. A notícia que vem é que Jerome Powell não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe como responder e ele se esquiva de todas as perguntas. Eu estava acompanhando a entrevista. Então, ele não responde. Todas as perguntas que são feitas na direção de corte de juros, ele sai pela tangente. Saída pela esquerda, ele sempre escapa. Então, essa situação de Fibonacci, suporte, resistência, isso tudo depende da palavra do homem lá, do titio lá. E nesse momento, o mercado vai ficar um pouquinho de lado, lateralizando, porque ele disse que não tem corte de juros, previsão nenhuma agora, e só na próxima reunião ele vai tratar disso, porque ele precisa analisar os dados macroeconômicos que ainda não chegaram. Pimba, né? O preço do XRP está sendo negociado a 2,11, queda marginal de 1,49 no dia. Deixa eu ver quanto que o XRP está caindo hoje. XRP caindo hoje no dia 0,94, na hora 0,08, na semana 3,34. Permanece estruturalmente otimista, apesar da recente retração. Como visto no gráfico diário do XRP, abaixo o preço do XRP está se consolidando logo acima do suporte da linha de tendência ascendente, um nível crítico que tem sustentado a tendência de alta mais ampla desde o final de março. Um novo teste no nível de suporte 208, na quarta-feira, coincidindo com a linha de tendência SMA de 100 dias, sugere que os touros estão defendendo essa zona com convicção, evitando um colapso mais profundo em direção em 90. Pessoal, vai ter colapso, vai ter queda se o Bitcoin continuar caindo. O Bitcoin bateu 97, desceu, derrubou tudo. Aí, se o Bitcoin continuar caindo, for buscar 88, 85, seja o que for, XRP vai bater 1,70 de novo. E aí não tem jeito, porque desce por causa da força do Bitcoin e sobe por causa da força do Bitcoin. É só isso, é notícia. A Índia atacou o Paquistão. O Paquistão está prometendo retaliar. O mundo está apavorado, porque na região que está tendo o ataque, na região da Caxemira, Índia, Paquistão e China têm bombas nucleares. E eles estão em volta da Caxemira. O mundo está apavorado. Porque um ataque do Paquistão à Índia de grandes proporções pode ter um problema ali nuclear na região. E a China está do lado. Todo mundo com bomba nuclear. A China toda hora ameaça Taiwan. Percebe? Então, a Rússia não desgruda da guerra com a Ucrânia. Estados Unidos ainda não resolveu o problema com a China. Vai ter uma reunião sábado. Então, esse mundo está numa hecatombe doida, um momento esquisito do mundo, que se a gente pudesse meter o pé e ficar olhando de longe seria o ideal, mas a gente não pode, que a gente tem que participar disso. Então, pessoal, o mercado reage, o mercado cai, o mercado sobe, o mercado cai, o mercado sobe, o mercado cai. E essa volatilidade é normal nesses dias de insensatez, né? Então, assim, as notícias que vêm de alta e baixa são todas notícias direcionadas e monitoradas e são notícias que a raiz dessa notícia são os fundamentos. São a questão fundamentalista, a questão macroeconômica, a questão das notícias. As notícias é que levam o mercado para um lado e para o outro. E, nesse momento, as notícias são estranhas. Elas não são definitivas, não são decisivas. As notícias estão para lá e para cá. Elas não tomam partido. Porque o ser humano que tem que resolver também não toma partido. Curtiu? Gostou? Legal? Deixa teu like. Valeu? Se você gostou, deixa teu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, ativa a notificação, ativa o sininho para você receber a atualização do YouTube sempre que um conteúdo novo estiver aqui. Legal? Grato pela sua presença no vídeo, grato pela sua presença no canal, grato por me dar me prestar o seu tempo, que é o seu bem mais precioso. Você já se ligou que aqui é um portal de notícias, né? Você vem aqui, se atualiza e, por sua conta e risco, decide o que fazer no mercado das criptomoedas. Pesquisa, valida, critica. Não pensa pela minha cabeça, pensa pela sua cabeça, toma sua decisão e, por sua conta e risco, decide o que fazer no mercado das criptos. Ok? Não sou mentor financeiro, não sou consultor financeiro, não te dou indicação nem de compra nem de venda de nenhum ativo digital. Grande abraço, a gente se vê na jornada, até a próxima. Não esquece de curtir, hein?